E aí, gente, Renaissance aqui. No episódio de hoje, a gente vai falar. Eu vou falar, na verdade, sobre algo que eu comecei num vídeo. Não sei se foi de um ano atrás, não importa. Mas foi um vídeo que eu nem lembro exatamente quando eu postei, que era sobre como fazer anotações, né? Só que naquele eu usei mais fotos, né? Então, dos mesmos cadernos que eu tô mostrando aqui. E esse é um vídeo que eu vou comentar sobre esse processo e como eu prefiro, na verdade, atualmente, né, fazer anotações, seja de livros, seja para livros que eu vou escrever, ou artigos, ou coisa do tipo, ou qualquer coisa desse tipo, né, o curso que você faz, no próprio Word, né, no Word do Drive. Embora, quando é coisa com relação à matemática, por exemplo, você tem que fazer anotações numa folha sulfite ou numa folha própria, né. Eu uso sulfite mesmo e, posteriormente, eu vou mostrar minhas folhas com relação a diversos temas, né? Não um tema específico, mas é mais ciência da computação, porque esse é meu foco, né? Então, bom, esse primeiro caderno, na verdade, e até esse pedaço de papelão que apareceu aí, ele tem a ver com matemática, mas o problema P versus NP, por exemplo, problemas na ciência da computação que são chamados de problemas do milênio, né? Mas vamos falar sobre isso posteriormente, talvez. Mas esses livros, eles são o primeiro, o amarelo, né? É exatamente com relação a desenho, né? Que naturalmente tinha estudado desenho. E me é útil até hoje, né? Principalmente pra capa de livro, coisa do tipo. Thumb do canal. Esse verde, ele é sobre computação quântica. Então foi anotações de um curso que tava na dx.org. Eu acho que não tá mais, que era do MIT. Que tinha tanto o professor Peter Shor, que é um dos principais aí nos anos 90. Que tem o nome dele no algoritmo de Shor, né? Que acho que ele publicou a tese 94. Sobre o algoritmo dele, né? Que hoje em dia é um dos mais cotados para quebrar a criptografia chamada RSA, que domina todo o sistema de internet, assim como outros, que é basicamente um algoritmo de fatorar grandes números primos, né? Só que teoricamente é possível, né? Mas até agora não. Como ele é um algoritmo que é para ser aplicado no contexto da computação quântica, né? Ele ainda não tem uma base real de que vai funcionar para fatorar números primos forte o suficiente para quebrar a criptografia, que é a base da internet, que é chamada de RSA, né? Tem outro algoritmo também que é importante nesse contexto, que é o de Grover, que é para você achar colisões em bancos de dados. E aí você consegue quebrar, por exemplo, criptografia de hashes, que é muito importante para, por exemplo, coisas como criptomoedas, bitcoins, Ethereum. Então você tem diversos tipos de forma, estruturas que usam hashes como base dos blocos encriptados. E é um dos algoritmos, o de Grover e o de Shor são os algoritmos principais, né? Tem o algoritmo de Simon também, que é mais para provar, foi para provar como a computação quântica ela em alguns temas superior que a clássica, né? Tem o algoritmo de Deutsch Vazirani, entre outros, que também tem o mesmo foco. E ela começou exatamente com um cara chamado Stephen Wisner, em um paper chamado Code Git Coding, em que ele quis demonstrar ali, talvez seria possível usar os spins de partículas, né, as rotações de partículas, a função de onda de partículas, que é a direção que as partículas, quando você mensura, estão dispostas, né, para cima, para baixo, para direita, para esquerda, uma coisa chamada esfera de Bloch. E ele falou, cara, quando a gente mede partículas em entrelaçamento quântico, sempre dá o contrário. Se uma tá para cima, a outra tá para baixo, quando a gente mede. Então é um sistema ortogonal. Se é um sistema ortogonal, e essa é a base do porquê computação quântica é possível, então seria possível criar um sistema que usa zeros e uns, e aí você pode fazer computação usando uma forma de computação diferente, né? Muitas pessoas achavam que era impossível, que não quer funcionar. E os papers do Peter Shor, Schwang, posteriormente, o livro dele, entre outros autores, Vazirani, Benioff, Paul Benioff, né? O próprio Stephen Wisner,
Feynman, entre outros, mudaram esse tema, né? Yamaguchi também. Bom, só que nesse caderno também tem outros termos, que são anotações também de curso. Aqui tudo é anotação, não é nada, pelo menos até o momento. Ideia minha, só, tipo, anotação de curso. Eu creio que o que tá passando agora é sobre acho que é Neurocomputation, o nome, que é um que tá no Coursera. Aquele outro que você tem é DX, esse do Coursera, eu não lembro qual universidade. É que no Coursera tem vários sobre neurocomputação, né? Neurocomputation, ou Computational Neuroscience. Não, acho que não é Computational Neuroscience, acho que é Computational Neuroscience, na verdade. Tem a ver também com neurociência teórica, né? Que é um tema que envolve bastante matemática aplicada e questões, por exemplo, com relação à estrutura eletrônica das estruturas neurais, né? Então, tem até um prêmio Nobel que, com relação a estudos no neurônio de polvos, né? Que era Lula, que era um neurônio enorme, que mudou, assim, a forma que é entendido cientificamente os neurônios, do ponto de vista científico, né? Do ponto de vista eletrônico. Hodgkin e Huxley, né? Fizeram um paper com relação a esse tema. É um paper até que bom, é bom de ler até hoje. É interessante do ponto de vista histórico, né? Só que as anotações que tá vindo agora é sobre outro tema, né? Eu vou falando por cima. Que é sobre o curso que eu fiz de quadrinhos no SVS Learn. Isso há muito tempo, acho que foi em 2017. É tipo uma Netflix de cursos de desenho. E alguns desses cursos eram, até por o cara que criou essa plataforma, tem vários professores, né? É um cara que criou o Inktober, que você faz uma pintura não, um desenho com tinta nanquim todo dia, né, do mês de outubro, eu acho. Por isso Inktober. E eu comecei a fazer os cursos dessa plataforma. Você basicamente paga como se fosse uma Netflix por mês, e aí você pode ter acesso aos cursos. Você faz a hora que você quiser. Eu recomendo ainda, pra quem também quer escrever histórias também, entender mais sobre storytelling. Tem um curso sobre storytelling de uma mina lá que eu não lembro o nome, que é muito bom. Então tem cursos de todos os temas possíveis e imagináveis com relação a quadrinhos, com relação a desenho. Então o curso desse principal autor que criou o SVS Learning, só que eu não lembro o nome dele, acho que é Jake Paul. Não, Jake Paul não. Esqueci o nome dele. Jake Paul não tem nada a ver, na verdade. Mas viajei agora, né? Mas é um curso assim de quadrinhos extremamente assim bem feito, e por um quadrinista, por exemplo. E por quadrinistas ou por ilustradores de livros infantis, tem aulas de storytelling para livros infantis, tem todo tipo de coisas com relação a desenho e arte, né? Nesse contexto. Aí vai pra a pilha de Philosophit, né? Que é sobre vários temas, né? A inicial ali eram anotações com relação ao livro Guerra e Paz do Tolstói, que eu tava na página 700 e eu não tava com preguiça de terminar, eu dropei. Provavelmente eu vou terminar depois, porque o meu objetivo era escrever sobre a economia e política do livro de Tolstói, Guerra e Paz, que tem a ver com a vida real também. É um livro que tem bastante francês, alemão, e isso torna o livro um pouco difícil, principalmente a parte de alemão. Francês, tipo, eu já fiz curso de francês, né, mas de alemão é quase impossível de ler. E depois de ter de física, os primeiros que vão aparecer aí, mais pra frente, principalmente, vai ser sobre vão ser anotações de cursos ou livros. Por um tempo foi mais sobre física de partículas. Por outro tempo era álgebra linear, que é matemática. Tem um curso no próprio YouTube, da verdade, da Tübingen University, que é um curso sobre álgebra linear, que tem uma mina com cabelo curto que dá, que é muito bom, por sinal. Aí tem anotações de livros também, anotações sobre um livro chamado A Nova Economia Austríaca, ou é o Lógica Proposicional de Hazlitt. É Lógica Proposicional de Hazlitt, que eu acho que tem umas 100 e poucas páginas, e tá no link fixado aí no comentário. Eu até escrevi aí,
que era o tema ali era lógica proposicional de Hazard, aí não é anotação de curso, né? É uma anotação para um livro que eu tinha que criar as equações nas imagens, né? Eu tinha que colocar de uma forma em Word, usando uma ferramenta para isso própria. E eu fiz as anotações primeiro, tipo, não escrevi nada, eu fiz as anotações. Muitas eu tirei, né? Enfim. E eu terminava as anotações. Até foi no domingo que eu comecei. Eu sentei numa parte ali, fora de casa, e eu comecei a escrever numa prancheta com sulfite as primeiras partes, né? O que é lógica proposicional de Hazard? É basicamente uma forma de você converter sentenças econômicas para lógica proposicional no contexto da metamatemática. Metamatemática do ponto de vista conceptual, mas do ponto de vista de lógica, né? Então você quer converter, por exemplo, que expansão de crédito gera inflação, inflação gera menor poder de compra, menor poder de compra gera possivelmente recessões, e você tem as formas, símbolos que representam essa sentença econômica, né? Uma sentença do ponto de vista de von Mises praxeológica, né? Uma coisa que o economista pode expressar com dados, mas ele vai expressar de forma falada. E não é diferente da matemática em si, ou química. Então, química, você tem tantos mols de uma substância, aí você junta com outra, vira uma substância heterogênea, e aí isso gera outra coisa. É basicamente a mesma coisa. A lógica da proposição de Hazard, você tem algo que acontece, no caso da química, algo físico, né? Você tem os mols ali de uma substância, que aí vira outra, enfim. Você calcula os nêutrons, todo tipo de estrutura que está ali, os prótons e tal. E no fim você tem uma geração de outra coisa. É basicamente isso. E por incrível que pareça, depois de escrever esse livro, eu li recentemente um livro do George Soros, The Alchemy of Finance, e eu vi que ele, antes de eu nascer ainda, já tinha feito algo parcialmente parecido com o que é lógica proposicional de Hazard, embora ele não continuou. Ele faz algumas equações ali que parecem um pouco. Então, não é algo totalmente novo. Então, embora inicialmente eu pensava que era. Aí tem algumas anotações agora aí sobre 3 vídeos sobre Oppenheimer. Então, se você já assistiu o filme do Oppenheimer, eu fiz 3 vídeos, tentar deixar na descrição, sobre todos os artigos do Oppenheimer. Então, antes de eu assistir o filme Oppenheimer, do Christopher Nolan, eu falei, cara, eu vou fazer uns vídeos lendo todos os artigos do Oppenheimer e falando sobre. Eu creio que eu não escutei de novo esses vídeos. Tem mais de 1 hora cada um. Eu creio que ficou uma bagunça, mas eu creio que foi bom até pra mim, porque primeiro eu li quase todos. Eu usei muito SciHub. E SciHub, né, pra não pagar pelos artigos, que senão ia ser uma fortuna em dólares. Mas eu não li o primeiro dele, por exemplo, a tese de doutorado dele, porque era em alemão, então não tinha em português, em inglês. Mas o resto, a grande parte eu li, principalmente o último, tá na terceira parte, que é sobre, acho que é On Science, uma coisa assim, que ele fala sobre Einstein e tal. Não, acho que é On Einstein, uma coisa assim. Que foi pra mim o melhor, é pequeno. Tem aquele sobre, por exemplo, o estudo dele de fotossíntese, com um outro cara, que é físico, né? Participou da produção da bomba atômica, com outro cara que é da área da biologia, e criou o tema chamado, talvez criou, né? Quantum Biology, né? Biologia quântica. Se você não sabe química, tudo na química tem mecânica quântica envolvida, porque subestruturas moleculares ali, e obviamente se implica na biologia. Então, física quântica e biologia andam juntas, não só para farmacocinética, mas outras coisas. Então você tem que entender spin de partículas, coisas do tipo, não só colisões entre íons e coisas do tipo, você tem que entender coisas também nesse nível, para entender biologia de fato, biologia molecular, né? Tem outras anotações ali de lógica proposicional de Hazard também. A primeira vez que eu pensei nesse tema foi lendo um livro do Hayek, que tinha tanta coisa pra... Tinha um livro do Hayek, eu acho que não sei lá, não lembro o nome qual. É um dos primeiros que eu li. E aí tinha tanta frase que ele dizia,
longa, tipo, às vezes um parágrafo que era tão grande, eu ficava fazendo anotação no papel ainda. Então, era frases enormes. Então, quando você não tem poupança, você tem expansão de crédito, acontece isso, e tinha uma sucessão de coisas. Quando tem, aumenta a oferta de capital, tem isso. E era tão grande que eu falei, cara, eu tenho que converter isso pra algo que é mais simples. É que nem você falar, energia é igual a massa, ou massa é igual a energia, ou E igual a mc ao quadrado. Mas você vê a forma por extenso no paper original de Einstein nesse tema, é bem maior. Então você tem como expandir isso. Aquilo é uma síntese menor de algo maior, que energia é igual a massa, que implica várias coisas. Então, você tem na matemática a questão de você converter algo que pode ser falado. Tipo, eu posso falar o teorema de Pitágoras de forma por extenso, com palavras, né? Com uma frase. E eu posso descrever com símbolos. Então, as pessoas falam que a estrutura da gramática, da língua falada não é matematizável, né? Mas isso é uma mentira, porque basicamente a lógica de Boole é basicamente se converter isso pra tipo, se você ler o livro original do Boole, eu não lembro o nome exatamente. Eu lembro quando eu tava no primeiro semestre da faculdade, na FECAP, por sinal, que fica na Paulista, em São Paulo. Eu lembro que eu li acho que na primeira semana eu li o livro do Boole pela primeira vez, né? Então peguei na internet e tal. E grande parte do começo é ele pegando frases, sei lá, o gato está no sapato, um exemplo, e tentando descrever isso de forma com lógica proposicional de Boole, que é a lógica base da ciência da computação. A linguagem de programação, ela tem princípios na lógica de Boole e tem princípios em você converter sentenças que tem uma noção gramática também, if, then, else, coisas do tipo, mas que você pode estruturar de uma forma para criar um algoritmo. Então, os algoritmos que você teve na ciência da computação, só dar uma adenda ali. Acho que a partir de agora tá vendo um gráfico de Feynman, né? Eu tava lendo um artigo de Feynman no tema, que até fiz uma resenha no Bookshelf Tour do último episódio, que tem 9 horas de duração. Bom, então, você consegue converter sentenças para proposições lógicas que são racionais, que são objetivas, que são sistematizáveis, né? Então, o gato está no sapato, tem uma lógica por trás, assim como 2 mais 2 é igual a 4, assim como 2 elevado a 120 eu posso representar. Eu posso dizer que o número de moléculas no universo tem 2 elevado a um número, pode ser 70, 2 elevado a 70, 2 elevado a 120 partículas, enfim, não importa, depende do... O Seth Lloyd, se não me engano, disse que era 2 elevado a 120 partículas, não sei, de informação no universo. Em bits, não lembro exatamente, mas tem um paper, né, um artigo do Seth Lloyd sobre isso. Então a questão é que você tem como... a lógica de programação é basicamente... tem uma base de uma lógica proposicional em relação a você converter algoritmos. Se você, por exemplo, pegar a conjectura de Bode-Bach e calcular os números primos possíveis na conjectura de Bode-Bach, nas versões fracas, fortes que tem, né? Tem várias versões da conjectura de Bode-Bach. E você consegue fazer isso num computador, porque você consegue criar um algoritmo com elementos que tem a ver com linguagem. Então, else, if, then. Então você tem... O meu ponto, eu até tem um paper do André Cornay, que é muito difícil, mas se chama Mathematical Linguistics. Se você pôr no Google Scholar, você acha na hora. Que é exatamente sobre esse tema, sobre como, por exemplo, você pode aplicar a teoria dos grupos, você pode aplicar grupos simétricos, exatamente, em que a ordem das coisas altera o resultado, para a linguagem. Então, o André Cornay ele prova nesse paper chamado Mathematical Linguistics, tem umas 300 páginas, e é bem difícil, por sinal,
somente do meio pra frente, em que você tem realmente uma explicação monstruosa de como essa visão de que linguagem e matemática não tem a ver, que eu não posso, coisas faladas não têm uma noção objetiva como a matemática, é mentira. Porque na verdade qualquer sentença matemática pode ser convertida para uma frase. Até porque, se você for ver qualquer prova matemática, você vai ter estruturas gramaticais também. Então, você tem as corollaries ali, você tem os teoremas, mas você também tem qualquer teorema que você vai ler de forma extensa, você vai ver que tem também uma explicação gramatical por trás também. Você tem que interpretar o texto, que não é só a parte matemática ali, mas na forma de explicar que todos os números, os primos são infinitos, você explica com a linguagem também. A matemática é uma linguagem. É uma matemática, uma linguagem que facilita eu não ter que, por exemplo, falar que, que, vamos supor que eu tô tentando provar a conjuntura de Goodbar e eu quero falar por extenso. Posso falar ou posso escrever. Eu quero falar quero fazer uma soma, ou vamos supor uma integral, e eu não quero falar uma integral. Eu quero fazer com certos limites uma multiplicação usando tantos fatores. Obviamente o símbolo, ele ajuda você a ter uma forma de você estruturar, ter axiomas e tal, ter regras para você estruturar, sistematizar um conjunto de símbolos, que nem importa quais são os símbolos, tá? Então, obviamente os símbolos vieram a ser os que são hoje, os indo-arábicos, né? Não sei se o termo correto. Tem um livro Libre Abate aí do Fibonacci, né? Se não me engano, em relação a isso, da origem do 1, do 2 que a gente tem hoje, do sistema que a gente tem hoje, né? Com base 10, mas alguns usam base 60, né? Os babilônicos, sei lá. E tem essa questão de que mesmo a base poderia ser diferente. Então, alguns até dizem que a base babilônica é melhor. Então você tem essa questão também de que quando a gente fala sobre axiomas da matemática, sobre teoria dos sets e coisas com relação à metamatemática, fundamentos da matemática, os símbolos não importam tanto. O que importa é a lógica por trás deles, que tem que ser a mesma. Então quando eu tenho 4 mais 4 tem que dar 8, mesmo que os símbolos sejam diferentes, mesmo que eu fale por extenso, e mesmo quando virar algo complexo. Então eu quero algo mais complexo, eu quero descrever o teorema de Noether, então eu quero dizer que na física tem grupos simétricos que explicam como você tem variantes que se cancelam e criam a conservação de energia em todo o universo. É o primeiro e segundo teorema de Noether. Eu posso falar isso e depois eu posso sistematizar isso com símbolos, que é isso que a matemática, ou matemática abstrata posterior, faz, né? Então esses símbolos, eles têm uma noção de sistematizar algo que é lógico e óbvio, né? Então, se algo está errado na matemática, então eu tenho que conseguir provar isso, tem que ter uma lógica por trás, tem que ter um rigor. E se não há esse rigor, então tá errado. A página que tá no fundo agora é umas anotações do livro do Maxwell, que até fiz uma resenha no Instagram, que é uma teoria termodinâmica, né? Então, é um livro sobre termodinâmica. Assim, é diferente do que se aprende na escola de termodinâmica. É incrível como a gente não lê esse livro na escola, porque o que a gente aprende na escola sobre termodinâmica, principalmente no ensino médio, é chato pra caramba. Aí você pensa, nossa, termodinâmica é chato. Esse era o tema da época, assim, século XIX e tal. Era o principal tema da época. Só que não é chato. Quando você lê os livros do Maxwell, do Gibbs, você vê que, na verdade, termodinâmica é interessante. É, tipo, legal de estudar. E você vê eles tentando descobrir coisas. Não é tipo, tal pessoa descobriu isso, como você vê num livro-texto atual, né? É o processo de descoberta, né? É o processo em que as pessoas estão tentando descobrir as coisas ainda. Então você vê o Maxwell, que o livro dele principal é de eletromagnetismo, né? Influenciou muito na relatividade. Sem Maxwell não teria Einstein, enfim, né? Mas essas notações eu creio que não são do livro de eletromagnetismo do Maxwell, que por sinal estava na metade,
Então, deve ter anotação no livro de Maxwell também de eletromagnetismo, mas não terminei. O de termodinâmica eu terminei. Então eu tenho que ler de novo o de eletromagnetismo. Mas você tem que fazer anotação, cara, porque na matemática você precisa de um papel sulfite. Não tem como, você tem que anotar, só ver com os olhos. Não adianta, né? Essa parte aí de computação quântica, só ver com os olhos não adianta. Você tem que... Pode ter um delay, tá? Nas páginas que eu tô passando, que eu tô falando. Mas você tem que ter uma noção, né? Com relação à computação quântica, uma coisa importante é que você tem que saber álgebra linear e matrizes, principalmente. E alguns dizem, até o Peter Shor no curso que eu citei, ele cita que você não necessariamente precisa saber muito sobre física quântica. Só que quando você faz o curso, você vê que não é bem assim, porque ele fala isso, mas ele manja do tema. Então, um ponto de vista pessoal, é melhor, se você curte ciência da computação e quer migrar para computação quântica, na minha opinião é extremamente necessário, embora alguns professores dizem que não, para até o aluno não ficar tão assim, eu tenho que estudar muita coisa para terminar o curso, é que se precisa sim de física quântica e física clássica, né? Não, a quântica só não é o suficiente. Você precisa da clássica, porque na clássica você aprende muita coisa que também tem relação com a quântica. Por exemplo, a questão do que eu falei no Bookshelf Tour, né? Do paper do Dirac, aplicando o Lagrangiano para questões da física quântica em si, na prática. Então você tem uma parte da física clássica, do Lagrangiano, né? Que é aplicável para questões da física quântica em si. Movimento de partículas. Então você tem uma parte clássica que é aplicada para quântica, e de repente vice-versa. Então você precisa saber a clássica, não tem como. Eu não tô falando só questão de física newtoniana, né? Eu tô falando de física clássica no geral, moderna também. Tem física clássica moderna também. Física clássica que tem a ver com temas de mecânica celestial que mudaram ao longo do tempo. A física clássica não acabou com a moderna, né? Pelo contrário, tem muitas coisas na termodinâmica que estão descobertas, coisas que não tem a ver com a física quântica, física e relatividade especial e geral, que são importantes ainda hoje. Então, a física clássica não morreu, né? Ela tem seus meandros que estão até sendo aplicados a vários temas, né? Então você tem que aprender termodinâmica para entender também questões de quantum thermodynamics, por exemplo, que é termodinâmica quântica, que é um tema extremamente difícil e eu não manjo muito, mas eu já vi sendo aplicado para buracos negros, por exemplo. É um tema muito importante. Então, você tem que entender que você precisa de vários elementos para entender computação quântica. E na minha opinião, você tem que fazer cursos de computação quântica. E tem várias na internet. Em inglês. Então você tem no Coursera, cursos introdutórios, cursos sobre história. Tem o do Harvard X, por exemplo, sobre a história da relatividade, que é muito bom. Do próprio Harvard, na plataforma deles, na edx.org, né? Então você tem diversos cursos hoje sobre esse tema que vão te dar um norte. Depois você vai ter que ler livros e artigos. Não tem como você fugir disso. Os cursos, mesmo que sejam bons, sejam de boas universidades, você tem que preencher com livros e artigos e palestras no tema. E indo além do tema, né? Não tem como fugir muito disso, né? Então, muitas das anotações são de cursos, principalmente. Então, e por incrível que pareça, dá pra lembrar de qual é qual. Algumas não, mas a maioria dá pra lembrar de qual é qual. De qual tipo de curso, o tipo de caneta que eu usei, que eu tinha na época. Algumas, por exemplo, eu usava canetões. Já sei qual que é na hora. E eu tento armazenar pra não perder as folhas, né? Mas é bom até filmar pra se perder, pelo menos alguma coisa se salvou, né? E tem anotações também que eu não coloquei aí, que é num caderno que eu tinha de teologia, que eu fiz um curso simples na igreja, né? Na época. E eu tava sem folha, aí eu peguei a folha em branco que tinha de cada página da apostila do curso inteiro sobre Theoretical Minimum do Leonard Susskind, né? Se você quiser um curso introdutório. Assim, se você não sabe nada, um curso introdutório eu recomendo os livros Theoretical Minimum da parte de física quântica e da relatividade e clássica do Leonard Susskind. E depois os livros. Primeiro você faz o curso, depois os livros.
O curso é totalmente em inglês, tá na parte de curso da Universidade de Stanford, é gratuito. Então eu recomendo também ter os livros do Leonard Susskind desse tema e ter também fazer os cursos, né? Ver as palestras depois dele. Não é muito difícil. É melhor que você tenha uma base já de álgebra linear, matrizes e de cálculo 1, talvez. Saber sobre integrais. Ele ensina, mas saber o que é uma integral, saber como entender limites, vai te ajudar bastante também. Eu, por exemplo, não sou muito bom em cálculo na prática, mas eu fiz curso de cálculo e isso, obviamente, me deu norte em como ver isso na ciência da computação e em coisas com relação à física, né? Mas ainda assim são coisas introdutórias, né? Tem um de computação quântica que eu tô pra fazer ainda, que é do próprio MIT. Não sei se o nome do professor, mas que é ainda mais expansível e mais segmentado que o do próprio Susskind. Então você tem vários cursos online, todos em inglês, que permitem que você aprenda álgebra linear, você aprenda os temas importantes em cálculo. Então, se você manja inglês, você vai ter acesso a tudo isso. Então, você precisa de inglês. Sem inglês, você não vai conseguir estudar nada disso. Todos os cursos de anotações aqui são em inglês. E se você ver os cursos do Coursera e DX que eu tô citando, são cursos em universidades boas. Então, não são cursos livres normais, ou introduções, ou até mais extensos normais. Eles são de um nível relativamente de qualidade alta, né? Aí, alguns não dão certificado, alguns têm que pagar o certificado, outros não, mas o que importa, na minha opinião, é ver, entender e aprender, no fim. Essa é a minha visão pessoal, né? Então, tem coisas aí, por exemplo, no fundo, com relação a teoria dos números, a inteligência artificial, palestras que eu via sobre inteligência artificial. Tem um curso, por exemplo, sobre inteligência artificial nos games, do David Silver, da DeepMind. É sobre reinforcement learning, na verdade. E tem dois. Tem a versão antiga e a nova. Eu vi os dois e acho que muito do que eu aprendi sobre reinforcement learning, acho que tudo praticamente foi desse curso do David Silver. O próprio David Silver, que foi o chefe aí da DeepMind, do departamento com relação à inteligência artificial nos games, na criação do AlphaZero, AlphaGo, que derrotou aí os melhores jogadores de xadrez, Go e Shogun no mundo, e é o melhor sistema de xadrez de inteligência artificial atualmente. Então, nessas pastas que eu tô tirando, muitas dessas anotações são desse curso que eu recomendo bastante. E pra quem gosta de inteligência artificial e jogos, é extremamente importante. Tem uma parte aí sobre álgebra linear, que eu falei anteriormente, da Universidade de Tübingen. É um curso difícil, na minha opinião, mas é um que talvez eu tenha que fazer de novo, mas que é muito bom também, tem as anotações. É sempre bom usar canetas de várias cores para você ter um controle com relação a visualmente o que tá acontecendo. Se você usar uma caneta só de uma cor, vai ficar difícil de você separar as coisas. Não necessariamente você tem que voltar para essas anotações, né? Mas algumas anotações eu só guardo, mas eu não fico checando coisa do tipo. A não ser anotações mais recentes, né? Mas o ponto é que você tem que escrever de alguma forma, até pra uma questão de aprendizado, né? Guardar um pouco na sua mente com relação a isso, né? Algumas páginas aí sobre inteligência artificial, Caeda Divergence e outros temas também. Não é de livro aqui, de curso. Algumas são de anotações pro curso anterior do próprio canal sobre inteligência artificial, que foi em Lousa, né? Que ficou bem ruim a qualidade do áudio e do vídeo. Então o que eu fiz recentemente é melhor. Tem acho que 27 aulas, se não me engano. Tá no canal também. É um curso de inteligência artificial com 27 aulas. É gratuito. O áudio não tá bom no fone, mas se você sem fone dá pra ouvir normal, né? Mas eu creio que eu prefiro o Folha Sulfite no momento. Então até pra armazenar. Tem pessoas que preferem aqueles papéis próprios pra matemática, por exemplo.
para anotações nesse contexto. Aí vai mais da pessoa. Se a pessoa tem mais comodidade de ter aqueles notebooks que são com um papel específico, né? Eu vi até um youtuber que é bem interessante, esqueci o nome dele, que acho que ele estudava em Portugal, alguma coisa assim. E ele faz uns vídeos sobre matemática, né? Ele tá ensinando de uma forma bem assim interessante e ele fala sobre o papel, né? Eu prefiro sulfite no momento, com uma prancheta, né, pra você ter algo físico. Uma prancheta normal, aquelas pranchetas de cara de logística mesmo, cara que vai anotar quantos cimento vai descer do caminhão. Põe o papel ali e já era. Então é até mais barato pra você ter muito papel. É melhor que caderno, porque o caderno tem as linhas e atrapalha. Então você tem que ter um espaço solto pra você anotar. Até para anotações normais, eu prefiro folha sulfite. Eu não gosto de caderno, porque caderno, até a forma de armazenar e você checar coisas de novo é muito ruim. E por isso eu prefiro folha sulfite, né? Guardar também se possível, né? Numa caixa daquelas da Calunga da vida, em acrílico ou plástico, de forma armazenada, bem fechada. E aí você pode ter as suas anotações, no geral, por ordem alfabética, de tema, sei lá. E vale pra qualquer tema, né? Por exemplo, tem temas aí, principalmente nos cadernos ali, que era sobre Creative Writing, acho que o nome é escrita criativa. Então, tem cursos, por exemplo, da Wesleyan University, no Coursera, que é sobre escrita criativa. Tem outros que é sobre no Coursera, né, também, como escrever para pessoas jovens, né, young audiences. Como escrever para games, né, história de games. Então, você tem vários cursos de escrita criativa, que eu também fazia anotações que eu fiz no Word, né, no Drive. Aí eu tenho no Drive. Eu não checo isso, mas as anotações são boas pra você, depois do curso, ter uma noção do que foi feito e pra você entender. O que te permite no Drive também é você tirar print, né? Então você tira print de slides que você acha importante no curso, até no celular, se você faz o curso no celular, você tira o print com os botões do celular pra você guardar e checar depois. Tem um curso, por exemplo, recentemente que eu fiz de geografia bíblica, que eu não fiz nenhuma anotação, mas eu tirei prints com o celular, ouvindo com o fone, e eu consigo no celular organizar pasta, né? Eu não organizei em pasta, mas eu consigo ver prints da geografia, muita imagem, né? E a geografia bíblica, mas é por causa da geografia do Oriente Médio, principalmente. Do Ancient Near East. Não sei como é em português. E é muito interessante. E é legal revisitar também algumas imagens. Você pode ter, por exemplo, um HD com todas as anotações em Word e com todos os prints de certas aulas. Tem alguns cursos que deixam os prints em PDF pra você baixar. Então tem um curso de econometria, por exemplo, no Coursera. Acho que é o único que é bom. É um logo amarelo, tá no curso. E eles colocam os PDFs com todos os slides e equações aplicadas pra econometria, que são citadas no curso. Você consegue ter tudo bonitinho, você não precisa tirar print. Tinha um curso, por exemplo, da Universidade de São Petersburgo, que tá no openru.org, eu acho, o .edu, dessa universidade, que eles fizeram alguns de computação quântica que também tem anotações no PDF. E é, obviamente, mais fácil de você poder não ficar tirando print toda hora e, de repente, só fazer anotações no caderno. Você pode fazer os dois, pode fazer anotação no caderno e tirar print sequencial da aula. Tem várias formas de você fazer anotações, porque nem todo tipo de conteúdo você pode somente ouvir, você tem que ler. E tem anotações ali também, que na verdade são mapas, né? Dos 3 livros que foram lançados já esse ano, da Data Science, que é o Svartbladenser, Gotthard Meirung e Drashk Monha, que são livros de histórias fictícias, com elementos econômicos ali. O foco do livro também está na política e economia, de certa forma, dos 3 livros, tá na descrição eles, e tem as anotações aí de tópicos, né?
Então, eu aprendi que você tem que fazer tópicos inicialmente, a estrutura geral do livro, que seja de ficção, né? No caso de ficção. Mas normalmente eu prefiro começar com um mapa. E como é uma questão de divisão política também, os nomes de cada rei de cada lugar, nomes de regiões, qual vai ser a base histórica fictícia que eu vou usar, com base na vida real, que é o meu foco. Tem umas anotações ali sobre a economia na verdade do livro de Rothbard, né? Que eu falei um pouco sobre de forma poética no livro Götterdämmerung, numa das partes, né? Tem também uma parte do mapa que é o reino sudita, né? Aí tem as divisões políticas, né? Cada região, qual país qual é, coisas do tipo. Então são anotações com relação a isso, né? E normalmente usando mapas da vida real, né? E se inspirando. Mas o melhor mapa, na minha opinião, é o da Eurásia. E eu não coloquei ainda nos livros os mapas, né? Porque eu tenho que fazer a versão melhor, né? A versão mais acurada, né? Tem um mapa aí que é de Patânia, né? Que é tá presente no livro Götterdämmerung. Lembrando que são livros que são publicados pela Renaissance. Que é um pouco mais detalhado, né? Então você tem lagos ali, diversos rios, regiões específicas, ilhas específicas, baías com nomes. E às vezes é mais fácil primeiro você fazer um mapa antes de escrever a história, né? Pra você ter a noção de onde o personagem tá indo. Ou qual que são as questões macroeconômicas ou políticas da obra, que é o foco. Então, tem essa questão também de anotações no contexto mais de escrita criativa, né? Pra quem curte escrever ficção, talvez possa se inspirar em questões, por exemplo, como divisão de rios. Então, dentro daquele mapa, onde ficam os rios, o rio Tênis, o Rhine, que é baseado no rio que originou o povo alemão, rotas de estradas, anotações que às vezes nem sempre usa, de divisão de capítulo ou de tema, ou áreas específicas. Tem uma imagem aí que nem ficou tão boa com relação ao mapa do Svartblodense, por exemplo. Então é uma questão de você tentar criar uma estrutura mais calculada pro livro, uma estrutura mais condensada e pensada. Não que eu penso tudo, mas pelo menos um pouco de organização, né? Em relação a lugares, personagens e coisas do tipo, né? O que pode ser complexo quando um livro aumenta, mas no geral não é tão difícil, né? Então, estreitos, questões de ilhas e coisas do tipo. Se você não fazer o mapa, você se perde totalmente. Então, dos 28 livros publicados pela Renaissance, somente 3 são de ficção. E esses 3 de ficção são essas anotações que estão correndo aí, né? Em relação à organização, mais ou menos. Não é tipo muito organizado, né? Mas uma organização simples de como cada parte é construída, né? E até fiz uma anotação, um mapa mais recente, por exemplo, de um lugar chamado Svalbard, que é com base numa ilha do norte ali da Europa, né? Então, é mais ou menos isso. Então você tem várias formas de estruturar um mundo sintético, né? No canal tá rolando ainda, não terminou o curso sobre economias sintéticas, que é sobre economias de mundos virtuais, economias de mundos fictícios, seja em Asimov, seja em poemas nórdicos, seja em Harry Potter da vida, ou coisas do tipo. Mas o foco é falar sobre esse tema, que eu já expliquei em alguns livros, já escrevi livros inteiramente sobre economias sintéticas, mas é um tema extremamente importante, na minha opinião, e que vale a pena estudar e aprender mais, né? Então eu creio que é isso. Até o próximo episódio.